Pessoal, boa noite. Vamos dar início então aí a mais uma aula da nossa disciplina de processo civil, tá? É nossa última aula aí com o conteúdo, tá? Aí semana que vem nós teremos revisão e aí semana de prova de vocês começa dia primeiro, né? Na quinta da semana que vem, tá? Na semana passada, então, nós terminamos o a parte aí de sentença, né, que nós falamos sobre coisa julgada formal, material, soberanamente material, né, que são cada uma delas, a possibilidade ou não de flexibilização. Na aula de hoje, nós vamos falar aí então, tá, do procedimento da ação rescisória, que a ação rescisória, então, é a ação que busca, tá, é uma ação autônoma. Então, ela é proposta com base em certas situações extremamente específicas, tá? Então, com base no que nos prevê lá a Constituição, tá? Compete ao Supremo e ao STJ o julgamento das ações decisórias de seus pronunciamentos e cabe ação rescisória nos tribunais de justiça, se for estadual, Tribunal Regional Federal, se for federal, né? Das decisões proferidas pelos tribunais, de forma colegiada, de forma monocrática, e pelas decisões proferidas pelos juízes de primeiro grau. Então, nós vamos ter aí. Eu não consigo entrar com uma rescisória no primeiro grau. Tá? Ah, professor, mas a decisão foi de primeiro grau. Conforme nós vimos aí, mesmo que seja de primeiro grau, tá? O órgão competente, né, o juízo que eu tenho que destinar à minha ação rescisória, tá? Vai ser o meu Tribunal de Justiça. Então, nós vamos ter aí no Código de Processo Civil as pessoas que podem entrar com essa ação, tá? Os requisitos e as possibilidades de ajuizamento dessa ação. Tá? Então, nós formos pegar ali, vocês vão ver que são situações complexas, né? São situações de que seriam de situações de nulidade. Então, nós vamos ter aí que a ação rescisória ela é cabível contra decisão de mérito transitada em julgado. Tá? Então, podemos considerar então como decisão de mérito, primeiro grau, sentença, decisão monocrática ou acórdão, tribunal superior. Tá? E também podemos entender como decisão, apesar de ser decisão interlocutória, nós vamos ter decisão que enfrenta o mérito de forma parcial, né, com o julgamento antecipado do mérito, de que seja parcial. E aqui nós vamos ter alguns entendimentos diferentes, tá? Um majoritário e um minoritário.
quando nós falamos em capítulos de sentença, tá? O próprio código fala aí que é possível a rescisória contra capítulos da sentença. Capítulos, então, é porque às vezes a sentença é dividida em partes. Vamos considerar uma parte, uma parcela que julga o mérito de forma antecipada e uma outra parte após dilação probatória, ou, tá, podemos ter aí um dano material e um dano moral, e há recurso contra o dano moral e não contra o dano material. Então, o dano material transita em julgado agora e o dano moral daqui 2 anos. Tá? Entendimento majoritário seria que eu poderia entrar com uma ação rescisória contra cada um dos capítulos de forma separada. Por sua vez, a minoritária, que é o que alguns chamam de coisa julgada progressiva, só seria possível após o trânsito em julgado do último capítulo da sentença. Nesse meu exemplo aí do dano material, hoje o dano moral daqui a 2 anos, mesmo que eu quisesse rescindir só o dano material, teria que esperar o trânsito em julgado total para poder entrar com ação rescisória. Enfrentando o mérito, então são coisas julgadas materiais. Né? Nós vimos lá que coisa soberanamente julgada material é depois que passa o prazo de 2 anos. É exatamente esse, então, o prazo para eu entrar com minha ação rescisória, 2 anos. O próprio código também vai nos trazer aí duas hipóteses, tá? Que apesar de ser de sentença terminativa, sentença que não julga o mérito, é possível eu entrar com a minha ação rescisória, que daí vai ser de uma decisão que impede o ajuizamento de uma ação nova ou da decisão que inadmite a interposição de um recurso. Tá? São decisões que não enfrentam o mérito, que impede o ajuizamento, talvez um entendimento, aí, uma decisão pautada em coisa julgada, litispendência, perempção. Ou que né, inadmite um recurso, né, interpõe um recurso para o STJ, o recurso é inadmitido, transitar em julgado esse recurso, essa decisão, poderia então aí ajuizar uma ação de coisa julgada. Porém, tá, tendo em vista que nosso ordenamento jurídico ele se baseia no princípio da segurança jurídica, pessoal. Então nós teríamos aí que não é toda e qualquer coisa julgada material que eu posso rescindir. Tá? Só vou poder rescindir aquelas que vão ter nulidades, né? Nulidades complexas, absolutas, vamos assim considerar, antes de transitar em julgado. Após transitar o julgado, são hipóteses de rescindibilidade da decisão. Então, se nós formos pegar o código lá no artigo 966, então, né, vai ter as hipóteses lá. Quando a decisão for praticada aí pelo juiz que cometer aí algum dos ilícitos, né, de prevaricação, concussão ou corrupção do magistrado, for prolatado por juiz impedido ou absolutamente incompetente, resultar de dolo ou coação da parte vencedora, ou quando houver simulação entre as partes, ofender a coisa julgada, violar manifestamente norma jurídica, aqui tem-se uma ressalva também, tá? Que há possibilidade, né, de
aconteceu uma situação de ser aplicado uma súmula ou um enunciado, jurisprudência repetitiva, repercussão geral do STJ, STF, respectivamente, e o juiz não ter feito a subsunção, ele simplesmente aplicou, mas era uma situação que não caberia aquela aplicação de forma imediata, né? Os casos eram extremamente distintos um do outro. Então também cabe a rescisória neste ponto. Que a decisão seja pautada em prova cuja falsidade foi comprovada por processo criminal ou a falsidade seja comprovada na ação rescisória. Após o trânsito em julgado, o autor consiga uma prova nova, que por si só essa prova nova que ele não tinha, que ele não pôde apresentar no momento, seja suficiente para que ele conseguisse um julgamento procedente. É que do exame, e o último hipótese aí, um erro de fato extraído da análise dos autos. Não, um erro de fato, não era um fato controverso, ou seja, que o juiz não precisava se manifestar. Ele disse que o fato não existia e o fato existiu, ou o contrário. Tá? E essa descrição exata do erro de fato está no parágrafo primeiro. Daí no parágrafo quinto tem a questão da súmula que eu mencionei para vocês. Tá? Então são essas as hipóteses de cabimento de ação rescisória. Ah, professor, mas e outras situações? Outras situações não cabe ação rescisória. Tá? A rescisória é para esses pontos específicos. Aí, pessoal, nessa questão específica da súmula que eu falei para vocês, a parte que entrar com ação rescisória, ela vai ter que comprovar na petição inicial da rescisória que é, a distinção da decisão com o caso do processo, que eu disse para vocês que tem que ser distinto, né? A súmula dizia A e ela foi aplicada num processo que dizia C, então não tendo uma coisa a ver com a outra. Nesse caso, então, na inicial da rescisória, além de todos os outros elementos, eu tenho que comprovar que o ou há essa distinção entre o julgado e os processos para que possa ser admitida a minha ação rescisória. Aí, então, nós vimos a competência, né, o juízo competente, as matérias nas quais a ação rescisória é possível ser ajuizada, né? Agora, então, nós vamos ver aí a legitimidade. Quem que pode entrar, então, com esta ação, tá? Então, quem pode entrar com essa ação? É qualquer das partes que participou do processo que eu estou buscando a rescindibilidade da sentença ou da, da decisão judicial, um terceiro juridicamente interessado e o Ministério Público. Tá? Aí o Ministério Público, nós vamos ter as hipóteses que ele pode entrar com a ação rescisória,
A primeira hipótese é que o MP tinha que ser ouvido no processo, ele não foi ouvido. Então, assim, o juiz tinha que intimar para que o MP se manifestasse, mesmo que o MP se manifestasse dizendo que ele não ia opinar em nada, mas tinha que ter tido essa intimação. Se não houve, ele pode entrar com essa rescisória. Quando houver simulação entre as partes com o intuito de fraudar a lei, em outros casos que se impõe a autuação, né? A atuação, aliás, do MP. Então, nós poderíamos falar aí também, às vezes, questão de crimes praticados pelo magistrado prolator da decisão, por exemplo. E também pode entrar com a rescisória a parte que deveria ter sido ouvida no processo e não foi. Então, aqui caberia aquela questão, tá, do litisconsórcio necessário. Então, obrigatoriamente tinha que ter dois réus e só teve um réu. Lembrando que nós vimos na aula passada que a ação rescisória, ela busca aí, né, a tacar a decisão que transitou em julgado de forma material, levando em consideração que nós vimos um dos efeitos lá, é que eu não posso mais opor qualquer matéria ou qualquer tese, mesmo que seja para anular aquela decisão, né? Que aquela decisão se torna rígida, não podendo mais ser discutida. É um dos efeitos que nós vimos lá, né? Que ela sana todos os vícios, a não ser que seja feita aí uma ação rescisória. Ah, professor, mas aí o senhor está dizendo que uma das partes que tinha que ser ouvida. Sim, uma das partes que tinha que ser ouvida. Tá, vamos pegar uma hipótese de que a terceiro juridicamente interessado ou alguém que tinha que ter sido ouvido e não o foi, seja a União. Então, o processo correu na Justiça Estadual. Então, se eu fosse entrar com essa rescisória, eu teria que entrar com uma rescisória no Tribunal de Justiça Estadual. Porém, quem vai entrar com essa ação rescisória é a União. Como a própria Constituição diz que, havendo interesse da União, a competência é da Justiça Federal, a jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido que, neste caso específico, há então uma mudança da competência para o Tribunal Federal, tá? O Tribunal Regional Federal. No caso do nosso aqui do Paraná, seria o da quarta região, que o tribunal é em Curitiba. Oh, minto, em Porto Alegre. O que se quer criar, que é o da sexta região, que aí seria específico ao Paraná, aí seria em Curitiba, né, que seria a sexta região. Hoje, que é o quarta, aí então o tribunal fica em Porto Alegre. Bom, professor, então o senhor mencionou a competência, né? Então, o meu juízo competente, o senhor me disse aí a legitimidade, o senhor me disse a questão das matérias. E eu disse para vocês também que a ação rescisória é uma ação autônoma. Ah, professor, então eu vou ter uma petição inicial. Sim, eu vou ter uma petição inicial, tá? Que ela vai seguir todos os requisitos que nós já vimos da petição inicial. Então, vai ter que ter lá a indicação do juízo competente, que é um dos tribunais. Vai ter que ser uma ação indicando o autor, que é um desses legitimados que eu mencionei para vocês.
Vai ter que ter a indicação do réu, que vai ser aí talvez as partes do processo, as partes que simularam, né? Ou uma parte que criou um dolo, né? Se eu tiver duas partes no processo, uma delas entra com a ação, a outra vai ser o réu, não necessariamente podendo ser autor e réu da ação originária, tá? Que eu busco a rescindibilidade da decisão judicial. Então, exposição dos fatos, né? Vou ter que demonstrar, vou ter que descrever aí os fatos, né? O andamento do processo, já vou ter que fazer aqui um apontamento sucinto do fato que eu entendo que seja possível o ajuizamento da minha ação rescisória. No direito, eu vou ter que demonstrar aí, né, o meu direito a rescindir a decisão com base em um dos incisos do artigo 966, que eu já falei para vocês, né, que são as matérias que cabem à ação rescisória. Nós vamos ter aí, então, também fazer os meus pedidos, vou ter que apresentar o valor da causa, vou ter que, né, se eu estou entrando com a rescisória com base numa prova, que essa prova seja suficiente para o julgamento ser favorável a mim, já tenho que apresentar essa prova de imediato, tá? Tenho que pagar as custas de ajuizamento da ação rescisória e, tá, como um requisito extra, tem que ser feito um depósito imediato de 5% do valor da causa, limitado a 1.000 salários mínimos. Hoje o salário mínimo está R$ 1.000, então 10, 100, mais ou menos R$ 1 milhão, minha conta rápida de cabeça aqui, tá? Que servirá de depósito para uma espécie de indenização, uma forma de multa, em favor aí do polo passivo da minha ação, caso a minha ação seja julgada improcedente. Então, é um requisito novo, é um requisito especial que toda rescisória tem que ter. Lembrando aí da questão da prova nova, que já tem que ser juntada também. Lembrando ainda, se eu estou dizendo aqui que houve uma aplicação errada lá de uma súmula, de uma decisão repetitiva, de repercussão geral, na minha inicial também já tem que fazer toda essa demonstração. Tá? Aqui, tá? O processo vai então para um magistrado, titulado de desembargador ou de ministro, desembargador se for no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, ministro se for no STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou STF, Supremo Tribunal Federal. Então, o relator vai analisar a petição inicial, ele pode indeferir a petição inicial, ele pode aplicar lá o julgamento de improcedência liminar, que nós já vimos, o 332 do CPC, ele pode receber a inicial. Então, nós temos aí um despacho de cunho negativo, que é o que indefere, um de cunho decisório, que é o que julga improcedente de forma liminar, um de cunho positivo, que é o que recebe e manda citar o réu para apresentar defesa. Então, aqui nesse procedimento, nós não vamos ter audiência, nós vamos ter direto a apresentação de defesa. Prazo para apresentação da minha defesa não será inferior a 15, nem superior a 30 dias. Tendo em consideração que o CPC nos diz lá que esses prazos são sempre contados em dias úteis. Se cair aí, então, em um dia que tiver em férias forenses,
entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, então fica para o primeiro dia útil após o término das férias. Uma possibilidade aqui de julgamento de improcedência, talvez seria aí o reconhecimento da decadência, parte passou dos 2 anos de ajuizar a ação rescisória. Aqui é interessante nós entendermos também este prazo, tá, de 2 anos, que então ele possui algumas situações distintas. Eu vou ter 2 anos para entrar com a ação rescisória de alguns marcos temporais diferentes. Vamos ver, vamos lá. Primeiro deles, Supremo julga inconstitucional a decisão. Eu já falei de forma sucinta isso para vocês na aula passada. Então, Supremo julga inconstitucional uma lei e a minha decisão que transitou em julgado, ela se baseou naquela lei. Eu vou poder entrar com a rescisória num prazo de 2 anos, a contar da decisão do STF de inconstitucionalidade, desde que a minha decisão tenha ocorrido após a entrada em vigência do Código de Processo Civil 2015. Foi em março de 2016. Então, minha decisão for, sei lá, janeiro de 2014, por mais que o Supremo tenha julgado inconstitucional, como foi na vigência do Código anterior, eu não vou poder fazer a minha rescisória com base na inconstitucionalidade da lei, por previsão expressa do Código de Processo Civil. Um outro detalhe, tá? Um outro ponto que eu esqueci de mencionar para vocês, quando eu estava falando ali dos requisitos da petição inicial, é que a parte ela já tem que fazer um pedido de rescindir, né, rescindente da decisão, né, reconhecer aí essas nulidades e, havendo interesse, de um novo julgamento. Um outro detalhe aí, tá? É, União, Estado, município, Ministério Público, Defensoria Pública e aquele que for beneficiário da justiça gratuita está dispensado do depósito lá dos 5% da, da multa. E, né, se a parte não fizer esse depósito, não comprovar esse depósito, é causa de indeferimento da petição inicial por falta desse requisito legal. Aí nós vamos ter então também a questão que eu mencionei para vocês, desses 2 anos, se ele cair ali dentro do período de recesso, férias forense, dia não útil, dia sem expediente, se prorroga para o dia seguinte, para o dia subsequente, que tenha, seja dia útil para contar o prazo final desses 2 anos. Tá? Uma outra situação diferenciada aqui de quando começa o cômputo desses 2 anos é da questão da prova nova.
Então, esses 2 anos, eles são contados a partir do momento que a parte descobriu a prova. Só que tem um prazo máximo de 5 anos. Essa prova nova tem que aparecer aí, dentro de um prazo de 5 anos do trânsito em julgado da decisão. Então, assim, é prova nova, eu tenho o prazo que eu quiser, né? Se a prova nova surgir daqui 20 anos, não. Não tenho todo esse tempo, até porque senão eu teria aí uma insegurança jurídica. A questão da inadmissibilidade do recurso, que eu mencionei para vocês, tá? Então, você vai ter aí, com base na última decisão que inadmitiu o recurso. Então, inadmitiu o recurso aqui no Tribunal de Justiça, eu fiz um recurso, foi para o STJ, o STJ demorou 2 anos para, novamente, para dizer que realmente não cabia o meu recurso. Então, o meu prazo de 2 anos vai começar a contar daquela data em diante, da data que o STJ inadmitiu efetivamente o meu recurso e não coube mais recurso. Aí, quando há conluio ou simulação entre as partes, né? Então, o prazo de 2 anos é a partir do momento que o terceiro prejudicado ou o Ministério Público tomam ciência de que efetivamente essa simulação, esse conluio efetivamente aconteceu. Tá? E quando nós falamos lá de questão de dolo ou de coação, que também é uma das hipóteses, nós vamos ter ali quando a parte descobrir que efetivamente aconteceu o dolo ou quando cessar a coação. Aí vai ter o prazo de 2 anos. Então, regra, esses são os prazos, o termo inicial dos 2 anos. O prazo é sempre de 2 anos. O que muda é quando eu vou começar a contar esses 2 anos. Bom, então, o relator recebeu a inicial, despachou para citar o réu. Tá? O réu, ele pode apresentar contestação, ele pode apresentar reconvenção, matérias de defesa do réu que nós já vimos. Tá? Aqui só o réu não vai poder alegar, pelo menos meu entendimento, intervenção de terceiros. Tá? Um outro ponto. O simples fato da ação rescisória ter sido ajuizada não quer dizer que a ação que eu estou buscando rescindir, ela vai perder os seus efeitos. Tá? Então, ela só perde se houver aí uma concessão de tutela provisória de urgência. Então, né, se a parte que entrou com a ação, ela já quer aí buscar suspender a, a execuibilidade da decisão que ela está buscando rescindir, é interessante fazer um pedido de tutela provisória dentro da ação rescisória, né? Para que suspenda a exigibilidade daquela decisão. Posteriormente, né, se porventura vier a ser improcedente a rescisória, volta a correr o prazo para executar, né, e se tornar execuível novamente aquela decisão judicial. Julgada procedente, aquela decisão judicial ela é rescindida, né? Então, declarada nula, como se ela não tivesse acontecido. Citado então o réu vai apresentar aí a sua contestação ou sua reconvenção. Apresentada a defesa, as partes vão poder pedir produção de provas. Então, o relator pode deferir aí a produção de provas.
seja prova pericial, prova oral, podendo inclusive determinar, por exemplo, que o processo desça para um primeiro grau fazer a produção dessa prova, né, fazer uma audiência ou fazer uma perícia para ouvir, né, a audiência para colher prova oral ou a produção de uma perícia. Acabada a instrução, então o processo vai ir concluso para o relator vai baixar aí para que as partes interessadas apresentem seus memoriais finais no prazo sucessivo de 10 dias e vai ser feito o julgamento pelo colegiado do tribunal para verificar aí a possibilidade ou não de rescindir aquela decisão, rescindida a decisão, se há a possibilidade do tribunal fazer o julgamento ou não da questão em si. E, tá? Então, sendo julgado procedente, o tribunal vai rescindir a decisão, vai proferir um novo julgamento, se for pedido e se for o caso, e vai devolver para a parte que entrou com a ação o valor daquele depósito inicial de 5%. Sendo unânime o julgamento de improcedência ou de inadmissão, o tribunal vai determinar então a reversão em favor do réu o depósito de 5%. Aqui fica interessante que o código diz sendo unânime. Tá? Se nós tivermos aqui um julgamento não unânime, é porque o julgamento nos órgãos, no tribunal ou no tribunal superior é colegiado. Né? No Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, são 3 pessoas, uma Câmara, e STJ, STF são em turmas de 5 pessoas, se eu não me engano. Então, eu posso ter um julgamento unânime ou um julgamento não unânime. O código me diz aqui que o julgamento unânime de inadmissão ou de procedência, haverá a reversão. Então, fazendo um contrário senso, se não for unânime, provavelmente tá, o valor seja devolvido à parte autora. Eu pesquisei para verificar essa questão e não achei autores entrando nesse mérito, tá? Bom, aí então, tá? Havendo aí, então o julgamento pelo órgão colegiado, tá? Nós vamos poder mencionar aí a possibilidade de embargos de declaração, né, que é aquele recurso de obscuridade, contradição ou omissão. Vocês vão ver mais aprofundado nas próximas matérias de processo civil. Pode ser possível um recurso especial para o STJ, se estiver num tribunal de justiça ou num tribunal regional federal, desde que preenchidos os requisitos do recurso especial,
tenha afronta texto de lei, infraconstitucional, ou esteja em desacordo com a jurisprudência do STJ, ou se violar a Constituição ou estiver em desacordo com a jurisprudência do STF, recurso extraordinário. Sendo uma decisão do STJ, se violar a Constituição, também posso recorrer de forma extraordinária para o STF. Sendo a decisão proferida pelo STF, aí não haveria possibilidade de outro órgão recursal. Bom, cabe ação rescisória em todos os processos, em todos os tipos de procedimento civil, pelo que o professor pesquisou, pelo que o professor encontrou, tá? Nós vamos ter uma exceção expressa na lei que não permite a ação rescisória, que é a Lei 9.099, de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais. Tá? Daí é utilizada de forma subsidiária, tanto no federal quanto no Juizado Especial Federal, quanto no Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, que daí então tem essa previsão expressa de que não caberá ação rescisória no juizado especial, seja qual for ele. Tá? Então, tem essa ressalva. Nós vamos ter aí também, né, uma diferenciação da ação rescisória, que é essa que nós vimos, da ação anulatória, que é uma ação declaratória, um processo de conhecimento, rito comum, corre no primeiro grau, inicialmente, e tem um prazo prescricional, né? Dependendo do direito material que nós vamos estar analisando, e vai se ter aí o que a doutrina chama de querela nulitatis, que é uma possibilidade de uma ação inicial também, tá? De se buscar uma declaração negativa de que o processo não existiu aí por vício de nulidade ou inexistência de citação. Também corre no primeiro grau de jurisdição e não possui prazo prescricional, não possui prazo decadencial. Porém, né, é uma questão extremamente excepcional, que a parte tem que comprovar aí que não houve a triangulação processual, a citação foi nula ou foi ineficaz não, né? Foi nula ou foi inexistente. Ah, é, essa questão da querer nulidades, inclusive, o professor viu, acho, se eu não me engano, uma vez ela ter sido ajuizada, tá? Que a parte realmente busca exatamente essa questão aí. Ela diz que não houve a citação válida, né? A citação foi nula, devido aí a ter ocorrido citação em endereço que a parte diz que não era o endereço dela. Então, houve essa questão, houve esse ponto aí vai seguir o rito comum, né? Vai ter dilação probatória, vai ter resposta do réu, vai ter produção de prova, com certeza, né? Teve dilação de prova, com certeza, que eu não acompanhei o processo inteiro, mas vai seguir os mesmos trâmites aí do processo de conhecimento, né? Citação, audiência, resposta do réu, providências preliminares, as primeiras decisões, produção de prova e sentença, tá? Aqui também, pessoal, acaba aí o ponto, tá? Da nossa matéria
de ação rescisória. Queria passar alguns pontos de curiosidade, já que eu falei para vocês aí do juizado especial não ter a rescisória, tá? Um outro ponto interessante que eu queria falar para vocês aí de juizado, tá? Se tem aí uma competência de valor, nocível é 40 salários mínimos de forma que não é facultativo. Já o da Fazenda Pública o Federal é 60 salários, é absoluto. Nós vamos ter as matérias, tá, nas leis aí, tanto na 9.099, quanto na 12.153 e na 10.251, se eu não me engano, que vai dizer quais são as hipóteses que podem ir para o juizado, que devem ir para o juizado, as que não estão ali, que não podem, tá? Em vários pontos aí o professor disse que as decisões interlocutórias poderiam ter recurso de agravo. Nos juizados especiais, só vai ter o agravo quando houver aí decisão de tutela provisória, tá? Inclusive discutível, nocível, porque não tem a previsão na lei, previsão expressa na lei do da Fazenda Pública e no federal, tá? A audiência de conciliação, ela é obrigatória, tá? A parte citada para comparecer à audiência, podendo apresentar resposta antes ou depois, se eu não me pelo enunciado do FONAGE, que é um fórum, né, como se fosse um Supremo, mas é um órgão fora do Poder Judiciário, tá? É, podemos produzir provas orais, limitados aqui a 3 testemunhas por parte, né? No rito comum eram 10 por partes, limitado a 3 por fato. Falei para vocês da questão da sentença, né? Que a sentença ela tem 3 requisitos. Na lei do juizado especial é dispensado o relatório, então há a possibilidade de não ter o relatório, mesmo assim a sentença ser válida por força da própria lei, tá? Cabe aí o recurso para o órgão superior, para a turma recursal, e da decisão da turma recursal vai caber ali, talvez um recurso especial, um extraordinário para os tribunais superiores, com violação dos leis infraconstitucionais ou da Constituição ou da jurisprudência de cada uma dessas cortes, tá? Tendo também aí um regramento de procedimento de uniformização de jurisprudência das turmas recursais, né? Tem as turmas de uniformização de jurisprudência dos juizados. Função também aí do próprio STJ, do próprio STF, fazer a uniformização das jurisprudências, né? Com curso especial repetitivo ou repercussão geral em cursos extraordinários. Acredito que para hoje é isso. É, alguém teria algum questionamento, uma ponderação, algum comentário a fazer? Branda aí, tá, pessoal? Já vou abrir para as perguntas, ponderações. Lembrando aí só das atividades mais uma vez, né? Lembrando aí, então, que semana que vem é a nossa revisão, né? É uma aula um pouco mais dinâmica. Peço para que vocês tragam as dúvidas de vocês, as ponderações de vocês, para que a gente possa fazer uma tirada de dúvida, uma revisão bem bacana na semana que vem, no dia 30, tá? Aí depois vai ser a prova, o professor repete aí, né, a questão das atividades, vocês façam uma boa prova, para que não precisem depois fazer o exame na semana do dia 12,
É que daí o nosso é dia 14, né? Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Eu quis trazer aí um tema um pouco diferente, né? Um pouco fora do procedimento comum, que aí é o procedimento da ação rescisória, um pouco da diferença aí do juizado especial, né? Para que a gente tenha também uma noção, uma diferença do comum e de coisas aí um pouco diferentes, um pouco especiais. Ah, coisa que eu lembrei, nos juizados especiais, tá? Cabe a tutela provisória incidental, tá? A antecedente não cabe, tá? Tem restrição, tem entendimento já das turmas recursais, do FONAGE, nesse aspecto, dizendo que a antecedente não cabe, só cabe a incidental. E também as leis aí do Juizado Especial Civil, Federal e da Fazenda Pública prevêem quem pode ser parte, quem pode ser autor, quem pode ser réu, tá? É, da Fazenda Pública e do Federal, por exemplo, os entes públicos não podem ser autor, só podem ser réus. Então, o ente público vai entrar com uma ação de indenização obrigatoriamente, ele tem que entrar no rito comum, porque no rito do juizado ele só pode ser réu. Autor é sempre pessoa física ou jurídica, desde que seja micro ou pequena empresa, no federal, no da Fazenda Pública, podendo inclusive falarmos aqui de menor representados. No cível, tem que ser maior de 18 anos, não pode ser menor representado, é pessoa jurídica, micro, pequena empresa, e réu aí também tem essas situações, tá? Então, já que não há aí nenhuma dúvida, nenhuma ponderação, encerro a aula de hoje. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Até a próxima aula semana que vem. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.